Você já ouviu aquela história de que uma simples aspirina por dia pode limpar as artérias e até salvar vidas? Hoje vamos separar o fato da ficção com ciência, exemplos reais e recomendações médicas atuais. Muita gente acredita nisso, mas será que a ciência confirma? Hoje, vamos separar o que é fato do que é ficção quando o assunto é aspirina e o coração. A aspirina, ou ácido acetilsalicílico, é um dos medicamentos mais antigos que conhecemos. Por mais de um século, ela foi usada para dor, febre e inflamação. Foi criado pelo químico Felix Hoffmann, da indústria Bayer, bastante conhecida aqui no Brasil em 1890. Inicialmente, Felix criou a aspirina para amenizar as dores reumáticas do seu pai. Mas com o tempo, ganhou fama por sua capacidade de afinar o sangue. Neste vídeo, vamos entender exatamente como ela age nos nossos vasos sanguíneos, quem realmente se beneficia, quem precisa ter muito cuidado e até algumas histórias reais que mostram o impacto desse remédio. Primeiro, vamos entender como a aspirina funciona no corpo, mas sem usar termos médicos complicados. Imagine que o nosso sangue tem pequenas células chamadas plaquetas. A função delas é se agrupar para formar um coágulo e parar um sangramento, como quando você se corta. A aspirina age diminuindo a capacidade dessas plaquetas de se juntarem. Isso é útil porque, em pessoas com artérias já estreitadas por placas de gordura, a formação de um coágulo pode bloquear o fluxo de sangue e causar um infarto ou um AVC. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a aspirina reduz o risco de um coágulo se formar em cima de um problema que já existe. É muito importante deixar algo bem claro aqui. A aspirina não funciona como uma escova mágica que limpa as placas de gordura das artérias. Ela não desentope nada. O que ela faz é impedir que um coágulo se forme e piore uma situação de entupimento que já está lá, evitando uma catástrofe. Agora, vamos ver o que a ciência diz sobre os benefícios. Para quem já sofreu um infarto ou um AVC, o que chamamos de prevenção secundária, os benefícios são claros. Estudos mostram que o uso diário de aspirina em baixa dose pode reduzir o risco de um novo evento cardiovascular em cerca de 25%. Esse é um benefício forte, amplamente aceito pela comunidade médica mundial. Mas, e para quem nunca teve nenhum problema no coração, a chamada prevenção primária? Aqui a história é bem diferente. Para pessoas saudáveis, o benefício de usar aspirina é muito pequeno, quase inexistente. E o pior, esse pequeno benefício pode ser totalmente anulado pelos riscos que o remédio traz. E que riscos são esses? O principal é o aumento significativo do risco de sangramentos internos. Isso inclui sangramentos no estômago, no intestino e até mesmo hemorragias cerebrais, que podem ser gravíssimas. Um segundo ponto muito importante vou dizer agora para você prestar uma atenção. Para pessoas mais velhas, especialmente acima dos 70 anos e sem doença cardíaca diagnosticada, o uso preventivo de aspirina não é recomendado. As evidências mostram que, nesse grupo, o risco de um sangramento grave é maior do que qualquer possível benefício para o coração. Então, quem deveria considerar o uso da aspirina? Geralmente, são pessoas que já tiveram um infarto, um AVC, ou que colocaram um stent no coração. Nesses casos, o benefício de prevenir um novo evento é real e muito relevante. Outro grupo são pessoas com menos de 60 anos que têm um risco cardiovascular elevado, mas sempre com supervisão médica rigorosa. Por outro lado, quem não deve usar aspirina para prevenção? Adultos saudáveis, sem histórico de doença cardíaca, e principalmente aqueles com maior risco de sangramento, como quem tem úlceras ou toma outros medicamentos que afinam o sangue. A história do uso da aspirina é fascinante. No início do século XX, era só para dor e febre. Décadas depois, estudos revelaram sua ação antiplaquetária. Pesquisadores visionários começaram a testá-la para prevenir problemas cardíacos e viram resultados promissores. Desde então, as diretrizes médicas mudaram várias vezes. Conforme novos estudos surgem, os médicos atualizam as recomendações sobre quem deve e quem não deve tomar aspirina, mostrando como a ciência está sempre evoluindo. Depois de acompanhar a história da medicina com a aspirina,
Vamos pensar em como estamos hoje em casos reais. Por um lado, temos inúmeras vidas salvas. Estudos clínicos mostram que, para sobreviventes de infarto, o uso contínuo de aspirina realmente reduz a chance de um novo ataque, o que significa que, ao longo dos anos, muitas pessoas ganharam mais tempo de vida graças a ela. Por outro lado, também existem os riscos graves. Há muitos registros médicos de pessoas que tiveram sangramentos internos sérios por causa do uso diário e indevido de aspirina. Estamos falando de hemorragias que podem ser fatais, especialmente em pacientes que não deveriam estar tomando o medicamento. E isso nos leva a um ponto importante. A aspirina é vendida sem receita em muitos países, o que leva muita gente a se automedicar, pensando que está protegendo o coração. Mas a ciência atual nos diz para ter muita cautela. Usar um remédio preventivo por conta própria, sem a orientação de um médico que conhece seu histórico, pode causar mais mal do que bem, especialmente se você é uma pessoa de baixo risco cardiovascular. Para resumir tudo o que falamos, a aspirina pode sim reduzir o risco de um novo infarto ou AVC em pessoas que já tiveram um problema cardiovascular. No entanto, em pessoas saudáveis, o benefício é pequeno e os riscos de sangramento são reais e perigosos. A mensagem mais importante de todas é: converse sempre com seu médico antes de começar ou parar de tomar aspirina. A ciência atual recomenda cautela. Usar medicação preventiva sem supervisão médica pode causar mais mal do que bem, especialmente em pessoas de baixo risco cardiovascular. Cada caso é único, e só um profissional pode avaliar se os benefícios superam os riscos para você. O canal Saúde Tem Limites está terminando este vídeo. Se você achou essa informação útil, curta este vídeo, compartilhe com alguém que se preocupa com a saúde do coração e comente aqui embaixo qual seria o tema que você gostaria de saber no nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal Saúde Tem Limites, clica no sininho para ser notificado quando o canal lançar um novo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.